No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. A decisão do executivo mexe profundamente com ela, que se agarra à presença dele como uma âncora emocional. Ao perceber que perderá a companhia do sobrinho, Celina sente o mundo desabar, revelando sua dependência afetiva. Já Afonso, determinado, tenta manter a serenidade, mesmo sabendo que essa atitude trará ainda mais conflitos familiares. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso e estranha a situação. Com um olhar de preocupação, a irmã pergunta se ele sofreu algum acidente, mas ele desconversa, temendo revelar a real gravidade de sua saúde. O silêncio apenas aumenta as suspeitas e a sensação de que algo não está sendo dito. Ana Clara, por sua vez, reclama de Odete com Leonardo. A jovem não suporta mais a manipulação da poderosa empresária. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíches. A cena é um soco no estômago da empresária, que revive todo o preconceito e julgamento que sempre enfrentou. As duas mulheres, impactadas, trocam olhares silenciosos, sem imaginar a dor que causaram. Marieta nota um sangramento no nariz de Afonso, o que reforça ainda mais a desconfiança de que sua saúde está debilitada. Em segredo, ela decide procurar mais informações para entender o que realmente está acontecendo com ele. Enquanto isso, Bartolomeu coloca uma câmera oculta em seu corpo para almoçar com Gerson, disposto a conseguir provas contra o rival. O risco é enorme, mas a coragem dele fala mais alto. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha, tentando estreitar laços e provar que pode ser um apoio verdadeiro. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete, gesto que surpreende a todos e altera o equilíbrio de poder. No fim, Maria de Fátima procura Raquel, pronta para mais um confronto carregado de rancor e segredos não resolvidos. Após se casar, Marco Aurélio é baleado e socorrido às pressas. Marco Aurélio, que parecia estar no auge de sua felicidade após finalmente se casar com Leila, verá sua vida virar de cabeça para baixo quando for alvo de um ataque brutal. O vilão será baleado no ombro esquerdo e, em meio a gritos, correria e desespero, precisará ser socorrido às pressas, deixando todos em estado de choque. O clima festivo da cerimônia, que será realizada em externas ao ar livre, com simplicidade e certa discrição, será substituído por pânico e confusão. Leila, ainda vestida de noiva, entrará em desespero ao ver o marido caído no chão, ensanguentado, e gritará por ajuda. Os convidados correrão para tentar socorrê-lo, mas será a chegada de uma ambulância que trará um fio de esperança. O empresário ficará internado durante 2 dias em estado de observação e, ao reaparecer em cena, surgirá com o braço imobilizado por uma tipóia. Mas quem pensa que Marco Aurélio sairá fragilizado está enganado. O choque do atentado só reforçará a sua sede de vingança. Humilhado, ferido e enfurecido, ele sairá do hospital determinado a revidar, prometendo que ninguém ficará impune. O episódio do atentado não será um fato isolado. Ele virá como consequência direta da guerra aberta entre Marco Aurélio e Odete Reutemann. Antes de ser alvejado, o empresário terá protagonizado um escândalo ao vazar para a imprensa informações comprometedoras sobre a poderosa rival. Ele denunciará que Odete faturou alto em um esquema de favorecimento político, desviando um voo para uma cidade de pouco movimento, o que gerou lucros escusos. A jogada de Marco Aurélio parecerá ousada, mas esconderá uma verdade ainda mais sórdida. O esquema era dele desde o início. Odete, no entanto, descobriu tudo e, sem pestanejar, exigiu participação. A revelação virará manchete e manchará a imagem da TCA, provocando uma crise sem precedentes. Odete ficará fora de si, tomada pela fúria de ter sido exposta de maneira tão cruel. A partir daí,
os dois entrarão em rota de colisão sem volta. A tensão entre eles crescerá a cada capítulo, e a disputa deixará de ser apenas pelos negócios. Passará a ser também por orgulho, poder e sobrevivência. Mesmo baleado, Marco Aurélio não desistirá de seus planos sombrios. Pelo contrário, o empresário demonstrará ainda mais frieza e audácia. Ele começará a arquitetar o maior golpe de sua trajetória. O objetivo será desviar quantias milionárias da TCA para o exterior e, em seguida, desaparecer do país ao lado de Leila. A operação envolverá contas secretas, empresas de fachada e uma rede de aliados dispostos a tudo por dinheiro. Freitas, braço direito do vilão, terá papel essencial nesse processo, sendo encarregado de subornar autoridades e garantir que nada atrapalhe os planos. Enquanto Marco Aurélio e Leila surgem em clima romântico em um veleiro, brindando a nova vida de casados, o público já saberá que uma tragédia se aproxima. O atentado, que ocorrerá logo após esses momentos de calmaria, será a deixa para uma série de reviravoltas que farão o casal enfrentar situações cada vez mais perigosas. O ataque a Marco Aurélio será tratado pela polícia como tentativa de homicídio premeditada. As investigações apontarão para vários suspeitos, e a tensão tomará conta da mansão dos Almeida Reutemann e dos corredores da TCA. Quem teria interesse em matar Marco Aurélio? Odete será a primeira a ser lembrada, já que a rivalidade entre eles terá se intensificado de forma explosiva. Mas os indícios poderão levar a outros nomes, aumentando o clima de mistério. Leila, desesperada, ficará ao lado do marido durante todo o tempo em que ele estiver hospitalizado. Entre lágrimas e juras de fidelidade, ela se mostrará dividida. Ao mesmo tempo em que ama Marco Aurélio, começará a temer pela própria vida ao perceber o tamanho da guerra em que está envolvida. Marco Aurélio, por sua vez, aproveitará até mesmo os momentos de recuperação no hospital para maquinar novos planos. Ele chamará Freitas em segredo para dar ordens, exigindo que nada atrapalhe o cronograma das transferências milionárias. Esse tiro não vai me parar, Freitas. Pelo contrário, vai me dar ainda mais fome de vitória, dirá, com o olhar fixo e determinado. A noiva recém-casada viverá um verdadeiro turbilhão emocional. De um lado, será a esposa apaixonada, que chora ao ver o marido ferido. Do outro, uma mulher atormentada pelo medo de que a obsessão de Marco Aurélio pelo poder os leve à ruína. Em cenas intensas, Leila chegará a confrontá-lo. Até quando vamos viver assim, Marco? Até quando eu vou ter que te seguir nesse jogo sujo? Eu quero paz. Eu quero viver. Ele, no entanto, não cederá. Frio e pragmático, retrucará que paz é um luxo que eles jamais terão enquanto houver tanto dinheiro em jogo. Leila, sem alternativa, acabará cedendo, mas os olhares dela denunciarão que sua lealdade pode não ser incondicional. Odete Reutemann, como era de se esperar, não ficará calada diante das acusações de Marco Aurélio. A matriarca se armará de sua astúcia habitual e contra-atacará em alto estilo. Publicamente, negará qualquer envolvimento no esquema revelado pelo e culpará a imprensa por espalhar mentiras difamatórias. Nos bastidores, no entanto, se moverá como uma verdadeira estrategista, convocando advogados, políticos aliados e até mesmo jornalistas para manipular a narrativa a seu favor. O atentado a Marco Aurélio, entretanto, também dará a ela munição. Eu não preciso sujar minhas mãos. Ele mesmo cava a própria cova com essa arrogância, dirá, em tom venenoso, sugerindo que o inimigo tem mais rivais do que imagina. A disputa entre os dois, já tensa, atingirá níveis estratosféricos. Cada passo de Marco Aurélio será acompanhado de perto por Odete, que não admitirá ser derrubada por alguém que considera um mero aventureiro de negócios. Quando finalmente receber alta e deixar o hospital, Marco Aurélio dará início a uma nova fase. Usando tipóia, mas cheio de energia e rancor, ele voltará ao escritório com sede de revanche.
Sua primeira atitude será convocar uma reunião secreta com os seus aliados mais próximos, delineando um plano de ação contra todos que tentaram ou possam tentar atravessar o seu caminho. Com uma postura quase teatral, ele prometerá vingança em cada palavra. Quem tentou me derrubar vai pagar caro. Quem pensou que esse tiro me enfraqueceria, vai descobrir que só me fortaleceu. Eu vou acabar com cada um deles, custe o que custar. A câmera fechará em seu rosto marcado pela fúria. E Leila, em silêncio, observará de longe, com os olhos marejados e o coração dividido entre amor e medo. Odete, por sua vez, do outro lado da cidade, erguerá uma taça de champanhe, sorrindo com ironia, como quem sabe que a guerra apenas começou. O público verá Marco Aurélio mergulhar cada vez mais fundo em sua obsessão pelo poder, enquanto Odete afiará suas armas para um embate sem precedentes. A pergunta que ficará no ar será: quem sobreviverá a essa disputa mortal? Enquanto Marco Aurélio traça sua vingança, os bastidores da TCA fervem. Funcionários comentam nos corredores, jornalistas cercam a porta da empresa e os políticos ligados ao escândalo começam a se afastar discretamente do vilão para salvar a própria pele. O clima é de caos e incerteza. Freitas, fiel escudeiro, percebe que os aliados já não confiam tanto no chefe. Alguns se recusam a assinar documentos suspeitos, outros pedem afastamento imediato. A cada capítulo, o público verá Marco Aurélio mais isolado, embora jamais disposto a recuar. Se eles não têm coragem, eu mesmo vou até o fim. Disparará, deixando claro que não hesitará em jogar sozinho. Leila, consumida pelo medo, se tornará um ponto vulnerável. Em cenas carregadas de emoção, ela confidenciará a uma amiga que sente que a qualquer momento poderá perder o marido, ou até ser arrastada junto para a ruína. Eu não sei mais se casei com um homem ou com a própria guerra, dirá em lágrimas. Odete Reutemann, astuta como sempre, aproveitará cada fragilidade para se aproximar dos aliados de Marco Aurélio. Com promessas e chantagens, ela os atrairá para o seu lado, deixando o genro ainda mais encurralado. A queda dele será meu maior espetáculo, afirmará triunfante, enquanto manipula políticos, acionistas e até membros da própria família. Afonso acompanha Solange no hospital e chora ao ver os filhos saudáveis na ultrassonografia. Afonso descobrirá que Solange está grávida de gêmeos e que ele é o pai. A revelação acontecerá em meio a um turbilhão de acontecimentos, justamente quando o empresário receberá o diagnóstico devastador de que está com câncer. A notícia, no entanto, reacenderá dentro dele uma força que parecia perdida, mudando completamente seus planos e sua forma de encarar a vida. Tudo começará com Afonso mergulhado em angústia. Após ouvir do Dr. Fernando que a doença exige um tratamento agressivo, ele chegará a cogitar desistir. Para que lutar? Talvez seja mais fácil aceitar que esse é o meu destino, pensará o executivo, sozinho em seu quarto, segurando o resultado dos exames. O peso da notícia fará com que ele se isole da família e até mesmo de Raquel, temendo se mostrar frágil diante das pessoas que sempre esperaram dele firmeza e coragem. Será nesse momento que Solange tomará a decisão de abrir o jogo. Nervosa, a jovem respirará fundo antes de encarar Afonso. Eu não podia mais guardar isso. É que você tem todos os motivos para enfrentar esse tratamento, seja ele como for. Na verdade, você tem 2 motivos. Eu ainda não sei o nome desses motivos, porque eu ainda não sei se são meninos ou meninas. Afonso ficará em choque. Primeiro arregalará os olhos, sem acreditar no que ouviu. Em seguida, levará alguns segundos para processar a informação. Você está dizendo que está grávida de mim? E que são gêmeos? A voz dele sairá embargada, os olhos marejados, incapazes de conter a mistura de medo e alegria. Solange confirmará com um sorriso tímido, segurando a mão dele.
O empresário, que até segundos antes se via derrotado, se transformará diante da notícia. Eu vou fazer de tudo para ficar bom. Eu preciso viver para conhecer esses filhos. Eles precisam de mim. Você precisa de mim. Agora eu tenho um motivo para contar para minha família, porque o doutor Fernando disse que, como a Heleninha é minha irmã por parte de pai e mãe, há grandes chances de a gente ser compatível. A cena seguinte mostrará Afonso abraçando Solange com força, como se quisesse sugar dela toda a coragem que lhe faltava. Ele prometerá que não irá se entregar e que lutará contra a doença, mesmo diante das dores e das incertezas. Eu não vou fugir dessa batalha. Eu vou estar ao seu lado em cada consulta, em cada momento dessa gestação. Nós 3 não, nós 4. Nós vamos vencer juntos. Disposto a acompanhar cada detalhe da gravidez, Afonso começará a fazer planos com Solange. Os dois passarão uma tarde inteira sonhando com o futuro, imaginando como será a vida quando os bebês nascerem. Ela, sempre carinhosa, raspará o cabelo dele em preparação para o tratamento, transformando o momento de dor em um gesto de amor. Enquanto a máquina passará suavemente sobre a cabeça de Afonso, eles conversarão sobre nomes. Se for menina, eu sempre sonhei em chamar de Sofia, dirá ela. E se for menino, Antônio em homenagem ao meu avô, completará o empresário. Os dois sorrirão em meio às lágrimas, selando aquele pacto de esperança. Em cenas seguintes, Afonso acompanha Solange na clínica. O consultório será iluminado, silencioso, e a tensão tomará conta do ar enquanto o médico prepara o ultrassom. O coração de Afonso baterá acelerado, como se fosse ele quem estivesse prestes a nascer. Quando as imagens aparecerem na tela, mostrando os 2 bebês se desenvolvendo, o silêncio dará lugar a lágrimas. Solange sorrirá emocionada, e Afonso, completamente tomado pela cena, não conseguirá segurar o choro. São meus filhos, nossos filhos. Eles estão aí, crescendo fortes, dirá com a voz embargada. Mesmo com tantos problemas recentes, o diagnóstico, o medo da morte, as decepções familiares, Afonso se sentirá renascido. É por vocês que eu vou lutar. É por vocês que eu vou vencer essa doença, prometerá, olhando fixamente para o monitor como se quisesse gravar na memória cada detalhe da imagem. Solange apertará a mão dele e sussurrará. Eles já sentem sua força, o Afonso. Eles sabem que tem o melhor pai do mundo. Mas a felicidade será acompanhada de um peso enorme. O executivo ainda precisará encarar o dilema de revelar ou não a doença à família. Além disso, Solange viverá o medo constante de perder o homem que ama antes mesmo de ver os filhos nascerem. O casal terá de lidar com a dureza do tratamento, as sessões de quimioterapia e as consequências físicas que afetarão não apenas Afonso, mas também todos ao redor. Afonso aparecerá apoiando Solange em consultas de pré-natal, comprando roupinhas de bebê e sonhando com o futuro, enquanto ao mesmo tempo enfrentará crises de dor, náuseas e cansaço extremo. Eu não vou me deixar abater. Quero estar de pé no dia que eles chegarem ao mundo, afirmará ele, tentando se manter firme diante das dificuldades. A cada ultrassom, a cada batimento ouvido no consultório, Afonso se encherá de forças para continuar. O público verá a transformação de um homem que sempre foi reconhecido pela rigidez nos negócios, mas que agora se entrega à maior batalha da vida com o coração aberto, guiado pelo amor de Solange e pelo sonho de segurar seus filhos nos braços. A cada consulta médica, Afonso se sentirá mais forte. O simples som dos batimentos dos gêmeos se tornará um combustível para suportar as sessões de quimioterapia. Mesmo frágil, com o corpo castigado pelo tratamento, ele não abrirá mão de segurar a mão de Solange, de participar de cada ultrassom e de planejar cada detalhe da chegada das crianças. O público verá cenas tocantes, como quando o empresário, mesmo debilitado, pintará o quarto dos bebês ao lado da companheira.
com o pincel trêmulo nas mãos, ele tentará esconder a dor física. Vai ficar perfeito. Eles merecem o melhor, dirá, com um sorriso que disfarça o sofrimento. Solange, com lágrimas nos olhos, o ajudará a continuar, transformando cada gesto em prova de cumplicidade. A novela mostrará que a felicidade de Afonso e Solange virá acompanhada de grandes provações. A gestação seguirá firme, mas o tratamento do empresário trará consequências imprevisíveis. O choque de realidades, o nascimento iminente dos filhos e a ameaça constante da doença colocará os personagens diante de escolhas dolorosas, onde amor, esperança e sacrifício caminharão lado a lado. E será nesse turbilhão de emoções que Afonso enfrentará a pergunta que mais o atormenta. Será que terá tempo de ver seus filhos nascerem? Mesmo com todas as dificuldades, Afonso e Solange encontrarão pequenas alegrias no caminho. Em uma das cenas mais emocionantes, ele chegará exausto de uma sessão de quimioterapia, com o corpo enfraquecido, mas ainda assim insistirá em cozinhar para a amada. Não é nada sofisticado, mas quero preparar o jantar da mãe dos meus filhos, dirá com voz fraca, colocando um prato simples na mesa. Solange se emocionará com o gesto e prometerá que nada, nem a doença, será capaz de apagar o brilho daquela família que estão construindo juntos. O público verá ainda momentos leves, quando Afonso e Solange farão brincadeiras sobre a personalidade dos bebês. Esse aqui se mexe tanto que com certeza puxou meu temperamento, dirá ele, rindo ao ver a barriga dela se mexendo no ultrassom. E esse mais quietinho só pode ter herdado minha calma, completará Solange, transformando a sala da clínica em um lugar de esperança. Mas o contraste será brutal. Entre uma cena doce e outra, virão as crises de dor, os enjoos e a queda de energia que obrigarão Afonso a se deitar, às vezes sem forças até para falar. Solange, porém, estará sempre ali, firme, cuidando dele e ao mesmo tempo dos gêmeos, vivendo um amor que se mostrará cada vez mais inabalável. O clima de emoção tomará conta quando o médico anunciar que os bebês estão crescendo saudáveis, fortes e com batimentos firmes. Afonso cairá em lágrimas no consultório, sem se importar com quem o vê chorar. Eles são meu futuro, são a prova de que eu não posso desistir, dirá, abraçando Solange com intensidade. E será nesse misto de esperança e dor que a trama seguirá, deixando claro que Afonso está disposto a tudo para vencer a doença e segurar os filhos nos braços. A guerra entre Odete Reutemann e Ana Clara vai começar com um barraco histórico. A poderosa empresária, que sempre teve absoluto controle sobre a família, perderá as estribeiras ao descobrir que a cuidadora de seu filho Leonardo está frequentando as reuniões de AA ao lado de Heleninha. A simples menção do nome da jovem será suficiente para acender a fúria da vilã, que não aceitará essa aproximação de forma alguma. Tudo terá início quando Heleninha, ainda frágil, mas orgulhosa de seus primeiros passos rumo à sobriedade, confidenciará a Celina que fez uma amiga inesperada. Ela se chama Ana Clara, uma moça incrível, que me escuta, que entende minhas dores, que não me julga. Eu acho que finalmente encontrei alguém que pode me ajudar a atravessar esse momento, dirá a filha de Odete, emocionada. Celina ficará surpresa com o entusiasmo, mas não dará muita importância, até o momento em que Odete, ouvindo de relance o nome, congelará. Seu olhar gélido denunciará que algo a incomodou profundamente. Como é que é o nome dela? Perguntará em tom grave. Ao ouvir a confirmação, a megera se retirará da sala sem dar explicações, mas por dentro estará em chamas. Determinada a cortar o mal pela raiz, Odete pegará seu carro e dirigirá sozinha até o sítio afastado, onde mantém Leonardo recluso, sob cuidados médicos e fora do alcance da sociedade. A cada quilômetro percorrido, sua raiva aumentará. Eu não lutei tanto, não protegi tanto esse menino para ver uma aventureira qualquer entrar na minha família, pensará.
cerrando os punhos no volante. Ao chegar, nem baterá à porta. Invadirá o casebre como um furacão, já partindo para cima de Ana Clara, que estará arrumando alguns papéis. Fica longe da minha filha, ouviu? O que é que você quer atrás da Heleninha? Gritará, indo direto ao pescoço da rival. Ana Clara, assustada no primeiro instante, reagirá rápido. Me larga, sua louca! Retrucará, empurrando a poderosa. O embate físico será inevitável. Empurrões, puxões de cabelo e até tapas ecoarão pelo ambiente. Leonardo, sem forças, apenas assistirá ao fundo, incapaz de intervir. Quando Odete acreditar que já terá intimidado a jovem, Ana Clara soltará a bomba que mudará o rumo de tudo. Ofegante, mas firme, ela jogará a verdade no colo da sogra. Eu me casei com o Leonardo, sogrinha. A frase cairá como uma bomba nuclear. Odete empalidecerá. Você tá louca! Isso é impossível! Berrará, tentando agarrar novamente a rival. Mas Ana Clara, com um sorriso venenoso, deixará claro que não recuará. Não, dona Odete, eu não tô louca. Eu tô casada. O meu marido tem direito a 1/3 de tudo. E eu quero esse dinheiro. Quero o que é meu por direito. E se a senhora não aceitar, eu mesma conto tudo para Heleninha. A sua princesinha vai adorar saber do segredo que a senhora guarda às 7 chaves. A fala será como um soco no estômago de Odete. Pela primeira vez em muito tempo, a rainha do jogo sentirá o chão abrir sob seus pés. Seus olhos faiscarão, mas sua mente correrá em velocidade absurda. Essa garota ousou me enfrentar, ousou tocar na minha fortuna e ainda ousou se aliar a Heleninha. Pensará entre ódio e incredulidade. Sem alternativas imediatas, a empresária respirará fundo, tentando recuperar o controle. Vamos conversar. Sente-se. Não precisamos resolver isso dessa forma, dirá, com a voz arrastada e um sorriso falso. Mas seu olhar, frio como lâmina, mostrará que estava apenas ganhando tempo para bolar o próximo contra-ataque. Ana Clara, por sua vez, não se deixará enganar. A senhora não engana ninguém. Eu sei que quer me destruir, mas agora é tarde. Eu sou uma Almeida Reutemann e vou ser tratada como tal, afirmará, cruzando os braços com firmeza. Odete tremerá de ódio, mas manterá a pose. Você não sabe com quem está mexendo, garota. Eu não cheguei onde cheguei cedendo a chantagens baratas. Pois vai aprender, retrucará Ana Clara, fria e calculista. Odete, por trás de seus sorrisos gélidos, preparará uma vingança à altura da ousadia da nova nora. Odete estreitará os olhos, olhando para Ana Clara como se fosse uma inimiga mortal. Você pensa que pode entrar na minha família como se fosse um convite de aniversário? Ironizará com a voz cortante. Ana Clara não se intimidará. Eu não entrei. Eu conquistei. Eu estava do lado do Leonardo quando a senhora o trancafiou nesse casebre. Eu cuidei dele. E agora eu sou esposa dele. Isso ninguém pode mudar. A tensão se tornará quase insuportável. Leonardo, em sua condição debilitada, tentará murmurar algo, mas sua voz não passará de um sussurro incompreensível. Ana Clara aproveitará a cena e acariciará o rosto do marido diante da sogra em um gesto provocador. Odete perderá o controle por alguns segundos, dando um tapa na mesa de madeira. Você não passa de uma oportunista barata. Não vai botar as mãos no que é meu, nem você, nem ninguém. Ana Clara, porém, já terá se preparado para enfrentar o furacão Reutemann. Seu? Eu acho que a senhora está confundindo. O patrimônio é da família. E agora eu faço parte dela. A senhora vai ter que me engolir, dona Odete. De volta à mansão, Odete não comentará uma palavra sobre o barraco com Celina ou Heleninha. Se fechará no escritório, servirá uma dose generosa de uísque e refletirá diante do espelho. Ela acha que pode me vencer com um casamento? Ela não tem ideia de quem sou eu, murmurará maquiavélica.
Imediatamente começará a telefonar para seus advogados, ordenando uma investigação minuciosa sobre a legalidade do casamento de Ana Clara com Leonardo. Quero cada detalhe: se houve brecha, se a assinatura é válida, se existe falha no processo. Essa garota vai se arrepender do dia em que cruzou meu caminho. Enquanto isso, Ana Clara, cada vez mais ousada, já estará arquitetando como usar o título de Senhora Reutemann em seu favor. Andará pela cidade com ar altivo, falando em alto e bom som sobre seu novo sobrenome, enquanto pensa em formas de arrancar dinheiro da sogra. A guerra ficará escancarada. Celina notará a tensão entre Odete e Ana Clara, mas não entenderá a raiz da briga. Heleninha, por sua vez, começará a desconfiar que a amiga esconde algo e passará a questioná-la. "Você não me contou tudo, contou?" dirá em uma reunião do AA. Odete, fingindo calma, planejará um movimento ainda mais cruel: usar a própria fragilidade de Leonardo para tentar anular a união. Se preciso for, declaro essa garota culpada de crime. Casar-se com um homem incapaz de consentir é fraude, e fraude eu não perdoo. Ana Clara, no entanto, seguirá firme lançando uma ameaça final. "Se a senhora ousar me atacar, eu conto para todo mundo onde o Leonardo está escondido, inclusive para a imprensa. Aí sim a senhora perde o controle de vez." A troca de olhares será de ódio puro. Duas mulheres determinadas a destruir uma a outra. E assim ficará marcado o início da guerra declarada entre Odete Reutemann e Ana Clara. Um embate que promete abalar a estrutura dos Almeida Reutemann e transformar cada encontro em um espetáculo de intrigas, tapas e chantagens. Maria de Fátima terá um novo baque devastador. Depois de ser deixada de lado por César, que decide assumir de vez um envolvimento com Odete Reutemann, a jovem verá o mundo desabar sobre seus pés. A sensação de derrota ficará ainda mais insuportável quando descobrir que Olavo, o único que parecia ser seu confidente, também nutre um desejo ardente pela bilionária. Tudo começará quando Fátima, transtornada, for até o apartamento de Olavo para desabafar. Ela chegará nervosa, andando de um lado para o outro, repetindo as mesmas frases como se tentasse processar o que aconteceu. "Eu tô até agora sem acreditar, Olavo, te juro. Você precisava ver a cara do César. Ele olhou bem nos meus olhos e disse com a maior calma do mundo que estava apaixonado pela Odete", soltará, com a voz embargada entre choro e fúria. Olavo, em vez de oferecer consolo, mostrará sua visão particular da situação. Ele dará uma risada debochada, quase irônica, e responderá sem pudores: "Mas também, Fatinha, vamos combinar, né? A Odete pode ser mais velha, mas é bem gostosa. Não é qualquer um que resistiria." A filha de Raquel, indignada, arregalará os olhos. "Sério que você tá falando isso pra mim agora? Logo agora que eu tô no fundo do poço?" Olavo, sem medir as consequências, continuará: "Ué, eu só tô sendo sincero. Se fosse comigo, eu iria ali, com certeza, sem pensar duas vezes." A declaração cairá como uma bomba para Fátima, que não esconderá a revolta. "Realmente, tudo que eu não precisava ouvir agora era você me dizer que a Odete é gostosa, Olavo. Será que todo mundo resolveu me humilhar de uma vez só?" Ela se jogará no sofá, tapando o rosto com as mãos completamente arrasada. Olavo, vendo a reação, ainda tentará suavizar, mas sem esconder o interesse que já deixou escapar. "Calma, pinga-fogo, não precisa desse drama todo. Não é o fim do mundo. E, convenhamos, você também sabe jogar o seu charme, só que dessa vez perdeu o jogo." A insistência de Fátima em saber quando tudo começou ficará evidente. "Quando foi que começou essa palhaçada do César com a Odete? Você sabia e não me contou, né? Fala logo." Olavo levantará os ombros fingindo inocência. "Ih, não sei não. Pra ser sincero, eu nem imaginava. Essas coisas eles escondem bem." Ela retrucará com amargura: "Essa sua sinceridade não convence ninguém. Você sabe muito mais do que está dizendo." No meio da discussão,
Olavo terá uma ideia ousada e quase cruel para tentar levantar o moral e a conta bancária da amiga. Sabe o que a gente podia fazer? Uns videozinhos. Nada demais, coisa suave. Você dançando, mostrando o que tem de melhor. Vende muito, Fatinha. Tem site que paga uma grana preta por esse tipo de conteúdo. A megera reagirá furiosa, sentindo-se desrespeitada. Nem pensar, Olavo. Tá louco? Eu não vou me rebaixar a esse ponto. Além do mais, eu tô grávida do César. Vocês não enxergam isso? Será que ninguém nessa cidade tem mãe, não teve irmã, não sabe respeitar uma mulher grávida? O clima entre os dois ficará pesado, e Fátima, em desespero, levantará a voz. Parece que eu tô amaldiçoada. Primeiro eu descubro que a Odete me roubou o César, e agora você, que deveria estar do meu lado, tá aí, babando por ela também. Olavo, sem jeito, ainda tentará desconversar. Ah, Fatinha, não é bem assim. Eu só falei o que qualquer homem falaria. A Odete tem um certo charme, um poder, e você sabe, né? Dinheiro também conta. Quem não gostaria de ter uma mulher daquelas na cama? O olhar de Fátima será de puro ódio, quase como se quisesse avançar nele. Você é igual a todos os outros. Não passa de mais um que se curva diante daquela bruxa. Eu odeio a Odete. Odeio. A cena se prolongará com Fátima cada vez mais descontrolada, andando em círculos, puxando os cabelos, enquanto Olavo observa com uma mistura de pena e fascínio. Ele não conseguirá esconder um sorriso de canto de boca, como se estivesse se divertindo com a fúria dela. Você devia usar isso a seu favor, Fatinha. Essa raiva toda, esse fogo. Se canalizasse bem, você ia longe. Do jeito certo ia virar uma estrela. Provocará ele. Mas a jovem, ainda em choque com a ideia de perder tudo para Odete, retrucará com uma mistura de orgulho ferido e lágrimas contidas. Eu não quero ser estrela de nada, Olavo. Eu quero o que é meu por direito. Quero o César, quero a vida que eu mereço, e não vou deixar que a Odete me roube mais nada. A tensão seguirá crescendo, com Olavo tentando argumentar que ela precisa encontrar outra saída, enquanto Fátima insiste em repetir que a milionária arruinou sua vida. E no meio dessa briga carregada de ressentimento, um novo detalhe virá à tona, deixando claro que o desejo de Olavo por Odete não é apenas uma provocação. É real e pode mudar o rumo da guerra silenciosa que começa a se formar em torno da poderosa empresária. Cada vez mais fora de si, não conseguirá esconder o impacto das palavras de Olavo. A ideia de que até mesmo ele, um aliado improvável, estaria disposto a se deitar com Odete será como um soco no estômago. Ela começará a andar de um lado para o outro, como uma fera enjaulada, batendo os pés, rangendo os dentes, repetindo frases para si mesma. Não é possível, não é possível. Primeiro o César, agora o Olavo. Essa mulher vai me destruir se eu não fizer nada. Olavo, meio divertido, meio provocador, acenderá um cigarro sem dar a mínima para o estado emocional da moça. Você se estressa demais, Fatinha. A Odete sabe se cuidar, sabe se impor, e isso deixa qualquer homem curioso. Eu só disse o que todo mundo pensa. Se César caiu, eu cairia também. E olha, eu iria feliz da vida. Você não presta, Olavo! Gritará Fátima, jogando uma almofada nele. Vai lá então, se joga nos braços dela, vê se eu ligo. Mas sua voz sairá embargada, denunciando a dor de quem está vendo todos os planos ruírem. Enquanto isso, em outra parte da cidade, César e Odete viverão um momento íntimo. A bilionária estará em seu luxuoso quarto, brindando com champanhe, e César a beijará com ardor. Você não tem ideia do que significa para mim estar aqui, Odete. Eu me sinto poderoso só de estar ao seu lado. A empresária sorrirá com sarcasmo. E é exatamente por isso que você está comigo, César. Eu não me envolvo com fracos. Eu moldo vencedores. Essa cena paralela mostrará o quanto Fátima já perdeu espaço na vida de César. Ele não apenas escolheu Odete.
mas também se rendeu ao magnetismo da megera, que parece controlar todos os seus movimentos. De volta ao apartamento de Olavo, Fátima cairá no choro, algo raro para ela, que sempre prefere atacar a se mostrar vulnerável. Eu dei tudo de mim. Eu engravidei daquele homem, Olavo. E ele me larga assim como se eu fosse um lixo. E agora você que eu achei que podia confiar, me diz que faria o mesmo que ele? Olavo, incomodado pelo choro, tentará disfarçar. Ei, não fica assim, pinga-fogo. Eu não disse que quero abandonar você. Só falei a verdade. E cá entre nós, você também não é flor que se cheire. Sempre jogou, sempre enganou. Qual é a surpresa agora que alguém jogou melhor do que você? Essa fala cairá como veneno em Fátima, que se levantará num salto, os olhos faiscando de ódio. Você vai engolir cada palavra, Olavo. Eu não vou deixar que a Odete continue roubando tudo de mim. Se ela pensa que vai me humilhar, está muito enganada. Eu vou acabar com ela, custe o que custar. Nesse instante, Olavo arregalará os olhos, percebendo que mexeu num ponto sem volta. Calma, Fatinha, não se precipita. Essa mulher é perigosa. Se você enfrentar Odete, pode acabar morta. Maria de Fátima desmascara Odete Reutemann e revela pacto para Afonso. Depois de ser humilhada por Odete e ainda assistir a poderosa empresária se aproximar de César, Maria de Fátima vai tomar uma decisão inesperada: procurar Afonso e abrir o jogo sobre um pacto secreto que fez com Odete antes de subir ao altar. A confissão da vilã deixará o empresário chocado e provocará uma ruptura irreversível entre mãe e filho. Tudo começa após mais uma derrota de Fátima dentro da mansão. Odete não perde a chance de jogar na cara da nora que ela nunca passará de uma aventureira. Irritada e com o ego ferido, a megera se isola em seu quarto, recordando cada humilhação. A lembrança da última discussão é dolorosa. Odete deixou claro que agora prefere César como aliado, descartando Fátima como se fosse uma peça usada em um tabuleiro de xadrez. É nesse momento que a vilã decide que chegou a hora de virar o jogo. Com um olhar carregado de ódio, ela sussurra para si mesma: se ela acha que pode me descartar assim, vai aprender que ninguém pisa em Maria de Fátima sem pagar caro. E vou usar o próprio filho dela contra ela. No dia seguinte, Fátima aparece de surpresa no escritório de Afonso. O clima é tenso. Ele não esconde a desconfiança, mas a vilã insiste em conversar. Preciso falar com você, Afonso. É sério. É sobre a sua mãe. Ele cruza os braços, impaciente. Minha mãe? Você quer me colocar contra ela de novo? Já basta o que aconteceu entre nós. Fátima respira fundo e começa a revelar. Desde o primeiro dia em que eu pisei naquela mansão, Odete sabia exatamente o que eu queria. Não pense que fui eu quem bolou tudo sozinha. Ela me usou. Ela me incentivou a ficar com você, a conquistar seu coração. Até a separação de você e Solange. Foi ela quem armou. Afonso arregala os olhos incrédulo. O quê? Maria de Fátima continua, agora mais firme, como se cada palavra fosse uma arma contra Odete. Foi ideia dela eu chegar mais cedo no campeonato de xadrez para me aproximar de você. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a malhar na sua academia só para esbarrar em você. Nada aconteceu por acaso, Afonso. Sua mãe planejou cada detalhe. Ele tenta se manter calmo, mas a voz falha. Você está dizendo que minha mãe, que a Odete manipulou tudo? Exatamente, dispara Fátima. E não parou por aí. A separação da Raquel e do Ivan também teve o dedo dela. Foi Odete quem espalhou aquela foto da Heleninha bêbada só para destruir a autoestima da própria filha. Afonso fica em choque, lembrando das inúmeras discussões que já teve com a mãe sobre moral e valores. As peças começam a se encaixar, mas desconfiado ele encara Fátima. E por que está me dizendo tudo isso agora? Por que só resolveu abrir a boca depois de tanto tempo? Fátima não hesita. Porque agora chegou a minha vez de me vingar. César me rejeitou para ficar com ela. Eu perdi tudo por causa da sua mãe, e agora quero que ela perca também.
O empresário fecha o semblante. Então é isso. Você não está arrependida de nada. Só quer se vingar. A vingança é o único jeito de sobreviver com gente como a Odete, Afonso. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ele, porém, dá um passo atrás. Não, Fátima. Você pode me contar o que for, mas não pense que vou me aliar a você. O que você fez comigo não dá para esquecer. A revelação, no entanto, não sai da cabeça dele. No mesmo dia, Afonso procura Odete para tirar satisfações. A cena é carregada de tensão. Ele entra no escritório da mãe sem bater, e ela, surpresa, fecha a pasta de documentos que analisava. O que significa essa falta de educação? Significa que eu finalmente abri os olhos, mãe, grita Afonso. Eu sei de tudo. Sei do pacto que você fez com a Fátima. Sei que você armou para me separar da Solange. Sei que você destruiu a vida da Heleninha só para manter o seu poder. Odete se mantém fria, mas a mão treme levemente ao apoiar-se na mesa. Essa garota, ela te envenenou contra mim. Não, mãe. Foi você mesma quem fez isso. Você sempre achou que podia manipular a vida de todo mundo como se fosse uma partida de xadrez. Mas acabou, Odete. Comigo, acabou. Na frente de Celina, que escuta parte da discussão assustada, Afonso toma uma decisão radical. Estou me desligando da TCA, vou vender todas as minhas ações. Não quero mais nada que me prenda a você. Odete perde a postura e grita. Você não pode fazer isso. Você é meu filho. Você carrega meu sangue. Mas Afonso rebate, firme. Prefiro não carregar nada do que continuar sendo marionete sua. A fala choca Celina, que tenta intervir. Mas Afonso já sai determinado, deixando Odete descontrolada e Fátima na mira da poderosa. Odete, furiosa, chama a nora para uma conversa à parte. O olhar da empresária é gélido, calculista. Você acha que é esperta, não é, Maria de Fátima? Mas ninguém passa por cima de mim. Ninguém. Fátima, tentando disfarçar o medo, ergue o queixo. O jogo virou, Odete. Agora é você quem vai sentir o gosto da derrota. A empresária dá um sorriso irônico. Veremos. Enquanto o clima ferve na mansão, César saboreia sua aproximação com Odete. Ele percebe que a empresária, pela primeira vez, o enxerga como alguém além de um aliado de negócios. Você sabe, César, eu admiro homens que não se contentam em ser coadjuvantes. Ele sorri vaidoso, e eu admiro mulheres que sabem reconhecer isso. Mas por trás do charme, César sabe que está entrando em terreno perigoso. Ele conhece a fúria de Maria de Fátima e desconfia que a vilã não ficará de braços cruzados. Do outro lado da trama, Raquel recebe a notícia da ruptura entre Afonso e Odete. A empresária, que já enfrentou todas as humilhações possíveis da megera, vê nisso uma luz de esperança. Em conversa com Ivan, deixa claro. Talvez agora ele entenda o que é viver longe da sombra da mãe. Talvez agora o Afonso consiga finalmente enxergar a verdade. Ivan, cauteloso, responde. Não subestime a Odete. Ela sempre dá um jeito de virar a mesa. As revelações sobre a foto que arruinou sua reputação voltam a assombrar Heleninha. Ao ouvir de Afonso que foi a própria mãe quem espalhou a imagem dela embriagada, a moça entra em desespero. Então foi ela. Sempre foi ela. Eu me culpei todos esses anos. E era a minha mãe que queria me destruir. Celina tenta acalmar, mas a dor é grande demais. Heleninha sente-se mais uma vez esmagada pela crueldade de Odete. Celina, por sua vez, é jogada contra a parede. De um lado, o Afonso em franca rebeldia contra a mãe. Do outro, Odete exigindo lealdade absoluta. Em prantos, Celina desabafa sozinha. Meu Deus! Essa família vai se destruir inteira! Isolada em seu quarto, Odete anda de um lado para o outro como uma leoa ferida. O golpe de Fátima e a ruptura com Afonso mexem com seu orgulho. A poderosa não admite perder o controle. Eles pensam que me derrotaram, mas ninguém derrota Odete Reutemann. Ninguém! Ela já começa a arquitetar uma contra-ofensiva.
Um plano frio, calculado, que promete transformar a vida de Maria de Fátima em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Maria de Fátima saboreia a vingança. Na sua cabeça, finalmente conseguiu dar um cheque-mate na sogra. Mas logo começará a perceber que mexeu com a pessoa errada. Telefones misteriosos, encontros suspeitos e aliados inesperados começam a cercar a vilã. Se a Odete pensa que pode me derrubar, vai ter que lutar muito, desafia Fátima diante do espelho. Mas no fundo, a insegurança começa a crescer. Decidido, Afonso inicia os trâmites para vender suas ações da TCA. Ele avisa: quero me livrar de tudo que tenha o nome Reutemann. Não quero mais ser lembrado como filho da Odete. A atitude causa choque no mercado e deixa a Odete ainda mais enfurecida. A empresária sente o império escapar por entre os dedos, ao mesmo tempo em que César se aproveita da brecha para ganhar espaço. Com Afonso fora de casa, Heleninha em colapso, Raquel atenta e Maria de Fátima sob mira, Odete Reutemann prepara o próximo movimento. A guerra pelo poder atinge um novo